Olá galera, sou o professor Miguel Ricardo de Araújo, professor da Nova Editora. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho aí a questão de história, para a gente poder esclarecer alguns pontos de história. Bom, o nosso assunto inicial, nós vamos trabalhar a questão das condições de vida e trabalho. Historicamente, nós temos que compreender que as condições de vida e trabalho nem sempre foram iguais dentro do contexto histórico, dentro das sociedades. Cada povo, cada sociedade, cada civilização possui uma característica diferente em relação às condições de vida e trabalho. Historicamente, as condições de vida e trabalho do homem sempre foram muito diferentes, dependendo de maneira muito forte ao contexto político em que esse povo estava inserido. A situação econômica e também religiosa sempre foram fatores determinantes. A escravidão esteve presente em quase todos os povos. Embora a forma pela qual o elemento era escravizado variasse bastante entre diferentes nações. Hoje, final do século XX, encontramos ainda, ou talvez, mais gritantes diferenças com povos vivendo oprimidos e praticamente escravizados. E no outro extremo, aqueles que dominam das mais diferentes formas. Bom galera, dentro das condições de vida e trabalho, vamos trabalhar então os povos escravos na Grécia e em Roma. Na Grécia Antiga, temos que levar em consideração que era uma sociedade totalmente diferente da nossa, que nós estamos acostumados. Era uma sociedade em que grande parte daqueles trabalhadores era formado por escravos, principalmente porque esses escravos eram oriundos das conquistas dos povos gregos e romanos, transformados em escravos. É importante destacarmos também que esses povos, por serem escravos, o trabalho escravo era extremamente menosprezado pelaquela sociedade da época, onde eles viam o trabalho pesado, o trabalho geralmente agrícola, como uma forma de preconceito. Justamente dentro dessa sociedade, por isso que o escravo era utilizado como mão de obra. Vamos analisar um novo período histórico, saindo daquele contexto de Roma e da Grécia Antiga e recuando um pouco na história, vendo uma nova civilização. Só para nos situarmos no tempo e no espaço, o período histórico onde houve a transição, a transformação, era Grécia Antiga, e vamos agora analisar as condições de vida e trabalho dos senhores feudais, o clero e o sistema feudal. Antes de qualquer coisa, é importante entendermos que o antigo Império Romano entra em crise, entra em decadência devido aos povos não romanos, chamados de bárbaros, que acabaram fazendo com que o Império Romano entrasse em crise, em decadência. Por conta da crise do Império Romano, historicamente a Europa passa a viver um novo período, conhecido como Idade Média. Na Idade Média, o grande destaque é o senhor feudal. As condições de vida e trabalho são diferentes das condições da Grécia e Roma Antiga. Dentro do feudo, a situação de trabalho existe da seguinte forma: senhor feudal e servo. A relação entre senhor feudal e servo ocorre da seguinte maneira: o servo tem que produzir, ou seja, trabalhar no campo para o sustento do senhor feudal, e o senhor feudal, por sua vez, tem a obrigação de defender o seu servo. Entre outras coisas, o servo tem a obrigação de sustentar o senhor feudal. Historicamente, a história do Brasil é marcada principalmente pela utilização da mão de obra escrava. Inicialmente, a mão de obra utilizada pelos portugueses ao colonizarem o Brasil pós 1500 foi a mão de obra indígena. Após essa utilização da mão de obra indígena no Brasil, ela acabou não funcionando como os portugueses imaginavam. Os índios, com uma certa frequência, fugiam e não aceitavam a dominação e a imposição portuguesa dos valores religiosos católicos e nem a imposição do trabalho forçado. Dentro desse contexto, vêm para o Brasil, são trazidos os negros, ou seja, os escravos africanos, que por sua vez acabam trabalhando em nosso país como mão de obra escrava. A vinda desses negros para o Brasil, nós podemos destacar nas condições de vida e trabalho do nosso país, elas alteraram sensivelmente não só o ambiente de trabalho, mas alteraram também a cultura em nosso país. É importante destacarmos então que com a vinda dos negros para o Brasil, mudou muita coisa no contexto do trabalho, porque os negros estavam acostumados a esse tipo de trabalho em outras colônias portuguesas, o que facilitou o trabalho, a adaptação desses negros em nosso país.
Dentro desse contexto, o negro então passa a ser a principal mão de obra no Brasil, o que vai fortalecer e o que vai fazer com que a indústria que produzia a cana-de-açúcar acabasse aumentando consideravelmente a sua produtividade e assim ganhando o tão sonhado mercado europeu. Introdução à mão de obra imigrante. Depois da trazida da mão de obra africana para o nosso país, vamos compreender como vieram os primeiros imigrantes europeus para o Brasil. No contexto histórico, é importante destacarmos que a mão de obra negra ela foi abolida em 1888. Com a abolição da escravatura no Brasil, foi necessário trazer uma nova mão de obra para suprir essa necessidade de mão de obra que havia sido deixada pelos negros no campo. Com a vinda dos imigrantes italianos, espanhóis, com a vinda dos imigrantes holandeses para o Brasil, abriu-se uma nova condição de trabalho no campo. É importante destacarmos que mesmo com a vinda dessa mão de obra europeia para o Brasil, eles não foram tratados como não escravos. É importante destacarmos que mesmo sendo europeus, quando chegavam às fazendas de café do Brasil, eles acabavam sendo tratados como novos escravos, o que fez com que muitos fugissem do campo e mais tarde comporem a mão de obra nas indústrias. Foi importante então a vinda da mão de obra imigrante para o Brasil, tanto para as indústrias nas cidades, como foi importante também para a produção cafeeira no auge do café no Brasil. Os operários até o início do século XX. Essa mão de obra que veio para o Brasil, a mão de obra europeia, não adaptando-se às condições de trabalho no campo, acabavam por fugir das fazendas, queimando plantações e buscando novas condições de trabalho, até mesmo porque foram tratados como se fossem escravos nas fazendas de café do Brasil. Indo para as cidades, foram de extrema importância para compor a mão de obra nas indústrias. O Brasil, país que não tinha uma tradição na produção, não tinha uma tradição nas indústrias, acabou tendo essa necessidade de trazer essa mão de obra europeia e utilizá-la como mão de obra. Na cidade, esses europeus, esses espanhóis, esses holandeses, eles vão acabar sendo a principal mão de obra das indústrias, porque eles trazem consigo a experiência da Europa. Essa mão de obra, então, vai ser uma grande propulsora da indústria no Brasil, no século XX, o que vai fazer com que nossas indústrias passem a se desenvolver gradativamente. Conquista e ampliação dos direitos e trabalho. No nosso país, essa mão de obra imigrante também foi importante para outras coisas. Não podemos nos esquecer que o Brasil, um país que não tinha uma tradição na indústria, ele acaba, consequentemente, não tendo leis e direitos trabalhistas. Após a vinda da mão de obra europeia para o Brasil, eles trazem consigo, se podemos dizer assim, na bagagem, todo um conceito, toda uma característica da Europa em relação aos seus direitos e em relação aos seus deveres. Ao aportarem no Brasil, ao trabalharem nas fábricas, eles começam a se mobilizar para trabalhar nessas fábricas e procurar mais direitos. Até mesmo porque no nosso país, como não tinha essa tradição das empresas, estavam acostumados a lidar até pouco tempo com escravos, era necessário novas conquistas. Era necessário melhorar as condições de trabalho, de segurança dentro das fábricas, as garantias que eles tinham dentro das fábricas. Tudo isso vai ser uma conquista que vai ser adquirida com o passar do tempo pelos europeus ao chegarem em nosso país. As condições de vida e trabalho dos boia-frias no nosso país. Essa modalidade de trabalho, denominados boia-frias, são de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. São trabalhadores que trabalham de tempos em tempos, são arregimentados pelos donos da produção. Em geral, eles colhem café, eles trabalham na colheita de milho, trabalham na colheita de algodão, amendoim, entre outras coisas. Essa mão de obra ela é muito importante para o desenvolvimento e produção de certos produtos em algumas regiões do Brasil. Até mesmo porque